Fala galera, sejam todos muito bem-vindos a mais uma aula de História. Então, vamos lá galera do primeiro ano, nós vamos falar sobre o capítulo 14 e capítulo 15 da nossa apostila, da História 1, que fala sobre a União Ibérica e a invasão estrangeira dentro do Brasil. Além disso, no capítulo 15 também fala sobre a interiorização do território brasileiro. Beleza? Então, vamos começar pela União Ibérica e as invasões ao território brasileiro. Então, primeira coisa que nós temos que ter em mente é que assim que o Brasil se tornou uma colônia de Portugal, começou o processo de colonização do Brasil. O Brasil, lá em 1530, o Brasil, ele a primeira forma de investimento feito no Brasil para poder gerar muito lucro foi a implantação da exploração do cultivo da cana-de-açúcar. E como os portugueses não tinham muito dinheiro para investir, eles utilizaram aí uma parceria feita com os holandeses, que tinham investido muito dinheiro nesse empreendimento de plantação e expansão da cana-de-açúcar. Então, anos depois, em 1580, Dom Henrique vem a falecer e dando fim aí à dinastia de Avis, onde ele morreu e não deixou nenhum herdeiro. A partir daí, houve uma batalha entre algumas pessoas aparentes próximos de Dom Henrique, da dinastia Avis. E aí, como o rei da Espanha, que era Filipe II, como também a rainha da França na época também, mas Filipe II ele invade Portugal e ele passa a dominar tanto militarmente quanto também politicamente, devido à união da nobreza portuguesa e também da nobreza espanhola. O que acontece? Essa união ela dura ela vai de 1580 a 1640, cerca de 60 anos, onde a Espanha e Portugal se tornaram uma só coroa. Por isso o nome União Ibérica, porque a Espanha e Portugal elas estão na mesma, lá na Península Ibérica. A Holanda, em 1581, ela entrou numa guerra contra a Espanha, onde ela se tornou independente, ela era um domínio espanhol, e ela se torna independente. O que acontece? Entre essas e outras questões do processo de independência da Holanda, a Espanha, ela impõe o que nós chamamos de embargos espanhóis. O embargo espanhol. Por que esse nome? Porque o rei Filipe II, ele já que ele se tornaram independente, ele cria aí esse embargo proibindo os holandeses de fazerem comércio com todas as colônias portuguesas. Lembrando que Filipe II, que era o rei da Espanha, estava sobre o controle estava controlando Portugal. E a Holanda, que tinha investido muito dinheiro nesse processo, o refino e o transporte, né, como também a distribuição na Europa, fazia parte da parte holandesa. Então eles ganhavam muito dinheiro. E com o fim desse comércio, os holandeses eles se viram obrigados a resolver esse problema, porque eles tinham investido muito dinheiro, eles não poderiam deixar esse dinheiro simplesmente ir embora, né? O que aconteceu? Eles, lá em 1621, eles resolvem criar a Companhia das Índias, Companhia Holandesa das Índias Ocidentais, onde eles tinham o objetivo de criar lucro e dar lucro. É a primeira vez que nós vemos na história uma SA sendo montada, né? Uma empresa de colonização. O objetivo dos holandeses era criar uma empresa para colonizar o território e recuperar esse valor investido nesse processo do investimento, aí, desse processo da cana-de-açúcar. E aí, o que nós temos? Após eles terem criado essa Companhia das Índias Ocidentais, eles invadem a Bahia em 1624, onde rapidamente eles são
eles são expulsos da Bahia. E eles tentaram invadir a Bahia, não conseguiram, viram que era difícil a região lá da Bahia, mas eles viram que lá em Olinda, em Recife, lá em Pernambuco, era muito mais fácil de invadir. Então eles, lá em 1630, se não me engano em fevereiro de 1630, eles invadiram Olinda. E depois invadiram também, eles criaram a capital lá a capital dessa nova colônia holandesa, em Recife. Essa passou a ser a capital dos holandeses, nessa nova colônia chamada Nova Holanda, aonde eles em 1637 eles resolvem mandar para cá, para essa colônia, para centralizar o poder nela, para organizar esse território. Eles mandam para cá João Maurício de Nassau, que era um conde. Logo quando ele chega aqui, ele vem junto com ele, chegam arquitetos, pintores, artistas, engenheiros. Ele traz todo um grupo de pessoas para o Brasil com o objetivo de transformar esse território em o que nós chamamos de Nova Holanda. Maurício de Nassau, hábil administrador, um homem muito letrado, estudado, conhecedor, ele, para ter aí um pouco de proximidade com a população local, ele traz alguns conceitos para a colônia, como por exemplo respeito à propriedade privada, liberdade. Ele traz alguns estímulos, como a produção açucareira, obras urbanas que também transformaram muito e desenvolveram a região. Maurício de Nassau faz várias mudanças na região do Nordeste, mudanças essas que transformam toda aquela sociedade, e ele se torna um pouco mais próximo, dando financiamentos, né, bancários, e ajuda muito aquela região a se desenvolver. Em 1640, o Duque de Bragança, né, o Dom João IV, ele assume o poder, e a partir daí eles assinam um armistício de 10 anos entre Holanda e portugueses. Esse armistício fez com que os holandeses eles conseguissem consolidar o seu controle sobre a região. Em 1644, Maurício de Nassau ele precisa voltar à Europa, justamente porque existem algumas questões que pesam contra ele, porque os holandeses estavam preocupados com o pagamento dessas dívidas, tantas dívidas que, através dessa Companhia das Índias, os brasileiros eles conseguiram aí, adquirir muitos bens, melhorarem aí as suas instalações, e essas dívidas trazidas por ele, adquiridas por eles, houve também, além dessas dívidas, houve também um grande questionamento sobre o trabalho de Maurício de Nassau, denúncias de corrupção e de fraudes. Isso fez com que Maurício de Nassau tivesse uma queda muito grande na sua popularidade, também no seu negócio, sendo substituído tempos depois por outro administrador holandês. E em 1645 houve, com o aumento, né, da dívida, como eu já falei com os holandeses, né, os produtores de açúcar estavam com dívidas tão altas que eles estavam tendo dificuldades para pagar, muita dificuldade para pagar. E aí em 1645 surge a insurreição pernambucana. Insurreição pernambucana, que foi o primeiro passo, aí, o início do processo de expulsão dos holandeses do território brasileiro. E houve uma parceria entre portugueses e ingleses, já que os portugueses, eles quando assumem, né, ou terminam esse tal dessa União Ibérica, os portugueses estavam praticamente quebrados e eles estavam tendo vários tipos de problemas financeiros. Uma grande crise financeira estava assolando o Reino de Portugal, porque o Nordeste estava sob o controle pelo menos Pernambuco aí,
sobre o controle dos holandeses, que controlavam o comércio do açúcar, e eles precisavam ter uma outra fonte, mas aí eles assinaram diversos tratados com os ingleses com o objetivo de pedir ajuda a eles para que eles pudessem dinamizar a economia portuguesa. Esses acordos fizeram com que houvesse uma aliança militar entre portugueses e ingleses no processo de expulsão dos holandeses em 1654. E é bom lembrar também, já tinha esquecido, que com a saída dos holandeses do Nordeste brasileiro, eles se instalam nas Antilhas, em algumas ilhas que foram abandonadas pelos espanhóis. E lá eles começam um processo também de plantação da cana-de-açúcar e refino do açúcar, construção de engenhos, enfim. Esse açúcar competiu diretamente com o açúcar brasileiro, fazendo com que o Brasil perdesse muito no mercado de açúcar, porque o açúcar feito pelos holandeses era um açúcar mais barato. Os holandeses já tinham controle do mercado e também da produção, agora passam a ter controle da produção. Então, os portugueses, eles se viram no mercado praticamente quebrados, porque eles não tinham competitividade com os produtos, contra os produtos, né, o açúcar, né, vindo das Antilhas, produzido pelos holandeses. O Brasil, nesse processo lá das grandes navegações, quando nós vimos anteriormente em algumas aulas que o Portugal chegou até o Brasil em 1500, houve um grande desinteresse de Portugal em colonizar o Brasil. E até 1530, o Brasil ainda não tinha efetivamente um projeto de colonização. Várias expedições exploratórias vieram ao Brasil. Mas, devido a esse desinteresse, não foi somente os portugueses que tiveram a grande ideia brilhante de vir ao Brasil. Outras nações também vieram ao litoral brasileiro, assim como ingleses, e no destaque aqui para os portugueses. É importante nós citarmos que um outro fator também foi o Tratado de Tordesilhas, que excluiu os países da Europa, né, e manteve aí a divisão do mundo em duas partes, entre Portugal e Espanha. Essa divisão desagradou vários países da Europa, entre eles os franceses, que também vieram ao litoral brasileiro por diversas vezes e tinham um contato muito forte com alguns indígenas que existiam no nosso litoral. Esse contato fez com que os franceses se aproximassem dos indígenas, principalmente os tamoios, na região que hoje é o Rio de Janeiro. Então, vejamos, a invasão francesa, ela se deu em duas vertentes. Uma, o Rio de Janeiro, e a posterior, a região do Maranhão. No Rio de Janeiro, os franceses entraram no Rio de Janeiro e fizeram aí acordos com os tamoios, na região da Bahia, onde é hoje a Baía de Guanabara. É importante também dizermos que essa nova colônia, né, chamada de França Antártica, que era o local que era o nome que os franceses deram, a França Antártica ela era uma colônia francesa, mas tinha bases protestantes. É muito importante nós deixarmos isso aqui marcados, porque lá na história 2 nós vamos ver a Reforma Protestante. Mas aqui nós temos também como consequência, né, muitos calvinistas que saíram da França para vir para o Brasil, porque na França estava acontecendo o que nós chamamos de Reforma Protestante, e a rainha da França era católica. Então houve uma grande perseguição aos calvinistas, né, aos protestantes, que eram chamados de huguenotes. Então os huguenotes, na nossa apostila está dizendo lá também, huguenotes, é bom que vocês saibam que eles são os calvinistas franceses. Então eles saíram da França e muitos deles vieram para o Brasil. Mas com a chegada de Mendes Sá, em 1557,
que foi o terceiro governador-geral brasileiro, ele montou uma estrutura, montou um grupo de pessoas armadas, né, nós chamamos de milícia, né? E esse grupo de pessoas liderados pelo seu sobrinho, Estácio de Sá, combateu os franceses na Baía de Guanabara e tendo aí como destaque a massa, né, de combatentes pelo lado dos franceses e também em parte pelo lado dos portugueses, eram muitos indígenas. Tinha muitos indígenas. Somente a liderança desse conflito era propriamente de portugueses e franceses. Mas nós temos aí a última posição francesa, que foi controlada pelos portugueses lá onde é hoje o atual aterro do Flamengo, Praia do Flamengo, né? Que era o local conhecido como Uruçumirim. Nós temos em 1565 o total domínio e controle da região por Estácio de Sá, onde ele funda, nesse mesmo ano, a vila de São Sebastião do Rio de Janeiro, que é o início aí da cidade do Rio de Janeiro, então, que foi fundada por Estácio de Sá. Não contente com isso, os franceses, anos depois, se aproveitando aí do momento de fragilidade dos portugueses, que era durante a União Ibérica, eles resolvem invadir lá no Nordeste brasileiro, mais propriamente dito aí onde é o Maranhão. Apesar que aquela região ali mais acima, mais um pouco acima ali onde é o Maranhão, o interesse deles em dominar aquela região era para que eles pudessem ter acesso às regiões produtoras, né, ou mineradoras de ouro e prata da Espanha. Eles queriam, através da pirataria, pegar esses navios espanhóis que vinham com muito ouro e prata. E aí o que acontece? Em 1612 eles resolvem se implantar e invadir o Maranhão. Se aproveitando da União Ibérica, como eu falei, eles fundam a França Equinocial. Com a liderança aí de Daniel de La Toche, eles fundam a cidade de São Luís, em homenagem ao rei, né, Luís XIV. Eles fundam a cidade de São Luís. Mas em 1615 eles são expulsos por Jerônimo de Albuquerque, juntamente com algumas outras pessoas da região, lutam contra os franceses e conseguem expulsar os franceses em 1615. Beleza? Fazendo com que os franceses passem para a área ali onde é a Guiana, onde eles têm território até hoje. Esse é o capítulo 14 e vamos para o capítulo 15. Falando sobre o capítulo 15, que fala sobre a interiorização do Brasil, nós precisamos pegar um gancho lá no último capítulo. No capítulo 14 nós vemos o fim da União Ibérica. E o fim da União Ibérica trouxe para Portugal uma crise econômica muito grande. E essa crise econômica precisava ser superada. E uma das formas dos portugueses superarem é utilizar uma das poucas colônias que restaram para eles depois da União Ibérica, fazer com que essa colônia, que era o Brasil, essa colônia portuguesa, ela pudesse gerar ganhos. Então houve aí um grande incentivo da coroa portuguesa pela busca por riquezas no interior do território brasileiro. E haja vista que a Espanha, ela encontrou lá no seu território da América Espanhola, das suas colônias, grande quantidade de ouro e prata. E isso fez com que os portugueses também se lançassem nesse processo. Só que nós temos que entender que existiam dois tipos de expedições. Uma eram as expedições oficiais e a outra eram as expedições particulares. As expedições oficiais, elas eram expedições por pessoas que eram contratadas pelo governo português. E elas exploravam o território brasileiro, mas toda a riqueza que elas encontrassem, elas deveriam entregar a Portugal, porque eles eram contratados para isso. Já as bandeiras particulares, que eram as bandeiras de pessoas
que viviam, principalmente lá na capitania de São Vicente, aonde é hoje São Paulo, eles saíam para o interior do Brasil com diversos tipos de objetivo, é lógico, captura de escravos, captura de indígenas, enfim, vários tipos de objetivos. Uma vez que achassem ouro ou achassem alguma coisa que era valiosa, pertencia a eles a riqueza, tá? Os bandeirantes, eles tinham uma identificação mais local, tá? Haja vista que a maioria desses bandeirantes, eles se reuniam ali onde é hoje Santana de Parnaíba, lá em São Paulo, e eles tinham uma afinidade não com os portugueses. A afinidade aí que nós vemos com eles era uma afinidade mais local. Havia uma afinidade com São Paulo, com a região. Então, tanto é que os paulistas, os bandeirantes, né, eles não se identificavam como portugueses ou como brasileiros, enfim, eles se identificavam como paulistas. As expedições que foram feitas pelos bandeirantes são diferenciadas de algumas formas, como por exemplo, existiam as expedições de captura, onde os bandeirantes faziam as capturas dos indígenas para fazer com que eles se tornem escravos. Naquela época, a escravidão de indígenas era algo comum, porque a mão de obra escrava africana era muito cara e os indígenas era algo mais barato, né? Então, muitos desses bandeirantes, quando se lançavam ao interior do Brasil, traziam para o litoral uma quantidade muito grande de indígenas escravizados. Nós temos também a outra expedição, que é a expedição de contrato, aonde os escravos fugidos, né, eles eram capturados. Então, muitas vezes, esses escravos que fugiam, o dono desses escravos ou o dono dos engenhos contratavam esses bandeirantes para que eles pudessem entrar para o interior do Brasil e capturar esses escravos novamente, ou até mesmo enfrentar alguns dos quilombos. E nesse ponto é bom nós destacarmos aqui a figura de Domingos Jorge Velho, o bandeirante que conseguiu acabar com o quilombo dos Palmares, lá em 1695. Tá? E também nós temos a bandeira de prospecção, né? A expedição de prospecção, que era a expedição que buscava riquezas e metais preciosos. É importante nós citarmos que a expedição de captura, que era de captura dos indígenas, bateu muito de frente com esse grupo, o grupo dos jesuítas, que eram religiosos, que tinham como objetivo entrar para o interior do Brasil e levar o cristianismo às aldeias de indígenas. Então, onde houvesse um indígena, eles estavam lá fazendo a sua catequização. Tanto é que em alguns momentos o rei de Portugal ele diminui ou cancela, né, a escravidão dos indígenas, ou o apoio ao processo de escravidão dos indígenas, justamente devido ao trabalho que era feito pelos jesuítas, que entravam muito em embate com os bandeirantes. Uma outra coisa que é importante nós citarmos aqui, que lá sobre a expedição de prospecção, há de se destacar a figura de Fernão Dias, que foi muito importante para esse caminho aí para as minas lá da região de Minas Gerais, as minas de ouro lá da região de Minas Gerais, onde mais à frente nós vamos ver a chamada Guerra dos Emboabas, que foi a guerra entre paulistas e portugueses pela exploração das minas de ouro. Graças a esse processo de expansão ao interior, nós temos o seguinte: nós temos também a pecuária, que foi muito importante para a interiorização, porque foi um processo onde a criação de animais, principalmente gado, foi utilizado para abastecer o mercado interno. Também o mercado de couro, que também teve um destaque aí durante esse período. Então nós temos também as drogas do sertão, que foram outros tipos de produtos tropicais que eram encontrados no interior do sertão e também na Amazônia, e foram muito explorados pelos jesuítas e também pelos bandeirantes. Teve um papel fundamental
todas essas ações para o processo de interiorização do Brasil, tanto também para que Portugal ele pudesse aumentar suas formas de ganho na colônia e também voltar a ter uma balança comercial mais favorável, ter resolvido seus problemas econômicos. Também, com o fim da União Ibérica, vários problemas e atritos entre espanhóis e portugueses começaram a surgir nas colônias. E as coroas portuguesas e espanhola estavam passando por diversos atritos para definir os limites entre as duas colônias. Justamente porque os bandeirantes, esses das bandeiras particulares que nós já falamos, invadiram o Tratado de Tordesilhas, o antigo estabelecido Tratado de Tordesilhas. Também, espanhóis, eles estavam adentro também de áreas portuguesas. Houve um desacordo entre a definição desses limites e deu uma grave crise entre Portugal e Espanha, lançando aí diversos tipos de problemas dentro da colônia. E aí o que aconteceu? O rei da Espanha se aproxima da coroa portuguesa, casando-se com uma princesa portuguesa. Isso atrai o reino da Espanha para próximo e eles assinam aí o chamado Tratado de Madrid. Entre vários tratados que foram assinados, né, suspendendo depois o Tratado de Madrid, depois restabelecendo, enfim. Diversos outros tratados aconteceram, mas um dos mais importantes, que estabelecem aí as fronteiras do Brasil, bem próximo ao Brasil que nós temos hoje, é o Tratado de Madrid, onde esse tratado ele dá a definição de que todo o território de onde, né, os portugueses estivessem dominando, ou estivessem colonizando, ou estivessem ali presentes, aquele território seria dos portugueses. E aonde os espanhóis estivessem dominando, aquele território seria dos espanhóis. Então, esse acordo, né, esse tratado, ele estabelece as fronteiras de acordo com a presença do colonizador, ou do português ou do espanhol. Beleza? Então, esse acordo estabelece aí as fronteiras entre a América Espanhola e a América Portuguesa. Tá bom? Então, chegamos ao final de mais uma aula. Essa foi um pouco mais longa, né? Então, esse vídeo ele foi um pouco mais extenso, porque também o assunto assim o pedia. Eu tentei dar uma resumida, tá bom? Então, nós temos aí um exercício. Peço a vocês aí para nós fazermos. Vamos lá. Vocês estão vendo aí agora. Então, diz assim, ó, vamos ver como é que essa atividade ela se apresenta. Entre as mudanças ocorridas no Brasil colônia durante a União Ibérica, destacam-se, letra A introdução do tráfico negreiro, a invasão dos holandeses no Nordeste e o início da produção de tabaco do recôncavo baiano. Letra B, a expansão da economia açucareira no Nordeste, o estreitamento das relações com a Inglaterra e a expulsão dos jesuítas. Letra C, a incorporação do extremo sul, o início da exploração de ouro em Minas Gerais e a reordenação administrativa do território. Letra D, a expulsão dos holandeses do Nordeste, a intensificação da escravização indígena e a introdução das companhias de comércio monopolistas. E letra E, a expansão da ocupação interna pela pecuária, a invasão dos holandeses no Nordeste e o incremento do bandeirantismo. Fazendo uma análise rápida, né, sobre essas alternativas, nós temos a número 1, que é a introdução do tráfico negreiro e a invasão dos holandeses, também não tem muito a ver com as mudanças ocorridas durante a União Ibérica. Nós temos aí a letra B, a expansão da economia açucareira no Nordeste, também não. C, a incorporação
do extremo sul no início da exploração do ouro das minas, isso aqui não aconteceu. A letra D, nós temos a expulsão dos holandeses do Nordeste, a intensificação da escravização indígena e a introdução das companhias de comércio monopolistas. Também não, até mesmo também a expulsão dos holandeses do Nordeste também não foi. Tá? Isso se deu só depois da União Ibérica. E aí nós temos aqui a expansão e ocupação interna pela pecuária e a invasão dos holandeses, beleza? É a letra E. Letra E. No período da União Ibérica foi marcado aí por grandes mudanças de orientação política e organização do Brasil, até com base principalmente pela ocupação da costa do pau-brasil. A conquista do litoral do oriental tornou-se extremamente importante para a metrópole espanhola. Então é isso. Valeu, galera. Até a próxima aula. Grande abraço. Valeu.